A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal É Viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre divertimentos e futilidades. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita, você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando de divertimentos e futilidades. Todos os seres se encontram na Terra ferreteados pelas necessidades da evolução, conservando o germe, o conhecimento, qual a glande do carvalho, através de experiências sucessivas, conquistas e sabedoria jacente na síntese interior para alcançar o esplendor estrelar da beleza e da sabedoria que lhe está destinado. Por isso que nós estamos aqui encarnados, não? Estamos com a necessidade de evoluirmos a cada dia, a cada instante. Naturalmente, na fase inicial do processo do crescimento, são os impulsos que rompem a cobertura exterior para abrirem campo em favor das conquistas intelecto-morais. Esse peregrinar faculta-lhe desenvolver o progresso intelectual e tecnológico que contribuem para o seu avanço e conquista da plenitude, caso sejam utilizados conforme os valores éticos existenciais. Odiernamente, a aquisição dos recursos científicos sejaram uma tecnologia superior que se encarrega de modificar as estruturas do pensamento e da convivência mediante o bem-estar, a satisfação das necessidades emocionais. Sim, à medida que o mundo foi evoluindo, tecnologias vão surgindo, muitas para realmente auxiliar o homem no seu dia a dia, algumas atrapalham, mas grande parte eleva ao ser. Se tratando, por exemplo, da medicina, não dá para comparar a medicina atual para a medicina de alguns séculos atrás. Quão atrasado era.
né? Observem, a tecnologia tem auxiliado muito o progresso da humanidade. Prazer derivado das conquistas em pauta arrebata e toma conta de muitas vidas, divertindo-as em compensação às lutas severas das existências sociais contemporâneas. Em consequência, são aplicadas horas úteis que deveriam ser direcionadas para compromissos relevantes que vão ficando em segundo plano, perdendo o fascínio e elevado pela irrelevância da futilidade. Nós observamos um quadro no sábado, fazendo uma crítica aqui, mas ela é construtiva. Comemoramos o aniversário de minha neta no sábado. E resolvemos fazer uma festinha numa excelente pizzaria aqui. Estava eu, minha neta, esposa, meu filho, pai da minha neta, e meu filho mais novo. Minha filha, que mora em Paraty, não estava presente. Reunião da família. E ao nosso lado, uma outra família chegou-se. Pai, a mãe, um casal de filhos. Creio que o rapaz a mais deve ser o namorado da filha. Todos, sem a única exceção, estavam com seus celulares ligados e interagindo com outras pessoas. E não tinha diálogo. E nós observamos. Aí eu falei para minha esposa assim, olha, é a modernidade dos dias atuais. Tecnologia ajuda e ao mesmo tempo costuma atrapalhar. Estavam ali e não estavam ausentes. Só deixaram realmente os telefones quando foram servidos. Mesmo assim, volta e meia alguém pegava. Então é um péssimo hábito isso, nós temos que utilizá-los nos momentos apropriados, não é? A busca pelo novo, pela informação rápida, fragmentada, fragmenta a mente e altera a capacidade de raciocínio da reflexão, diminui os espaços, que certamente alguns desses divertimentos são ingênuos e agradáveis, nada obstante se vão transformando em necessidades viciosas. Aí falamos, são os vícios. Os interesses culturais cedem campo às estruturas do pensamento rápido, interessante, que logo é substituído por outro mais atraente, isso quando se adquire o hábito de obscenidade na fixação dos instintos sensuais e pervertidos. Mesmo os ingênuos retratam, não poucas vezes, o ridículo, mesquinho ou nobre comportamento de alguém que se torna viral. Entidades desencarnadas, perturbadoras, inspiram em busca de tais desvios de atenção quando não encaminham para os programas soezes, quer dizer, programas baratos, né? Sem nenhum valor e perverso muitas vezes, que encharcam a mente e desestruturam os tesouros morais. Que é quando as pessoas ficam viciadas em muitos programas sensacionalistas, que não levam ninguém a nada, né? Reverta-te as horas próprias para os teus divertimentos e até mesmo atividades úteis, libertando-te um pouco da máquina mágica para a vida emocional, contato pessoal, a convivência humana. Precisamos da convivência humana, não dessa ausência que nos dias atuais se apresenta. Tem cuidado com as fugas psicológicas para as diversões sob pretextos que são apenas desculpas de justificação. São perigos tanto os estados da mente vazia como os de pensamentos frívolos e divertidos. Necessitas de equilíbrio emocional, de silêncio interior, de reflexionar. Faze uma análise sincera do teu recente comportamento em relação ao teu tempo útil. Quantos livros edificantes lestes no último mês? É uma pergunta. Né? Nós aqui no programa estamos sempre lendo, porque isso faz parte do nosso trabalho. Né? Todos os dias estamos lendo. Mas quantos irmãos que passam anos sem uma boa leitura? Isso traz consequências, às vezes graves. Faz uma análise sincera do teu recente comportamento em relação ao seu tempo útil. Dirás que não tivesse tempo ou disposição para fazê-lo, e certo, porque estavas tomado pelas frivolidades virtuais. Pois é. De tudo quanto programaste, fazes que lograstes realizar conforme o planejamento. Talvez o cansaço não te haja permitido, mas esse estado não será resultado natural do nada a fazer, das horas mal aplicadas. Temos que pensar muito sobre todas essas coisas, porque esses
Essas horas virtuais aí tomam um tempo muito grande de aprendizado. Quantas missivas e conversações edificantes tivesse com pessoas com problemas que te necessitavam? Hoje as pessoas vivem na mesma casa e passam despercebidas porque não tem tempo de diálogo. É provável que não tenhas disposição naqueles momentos porque acabas de percorrer as páginas sociais de comunicação virtual e ainda não havias digerido uma parte sequer estando em paisagens das nuvens mentais para rever noutra oportunidade que, por certo, não te dará. Aplica de maneira mais sábia os teus conhecimentos e possibilidades, enriquecendo-te de vida, de harmonia emocional. Todos admiram os triunfadores e gostariam de alcançar a glória, a sublime finalidade da existência, porém, não estão dispostos a oferecer a dedicação, a renúncia, prazer e espontaneidade para a conquista máxima. Querem as glórias, né? Querem os bônus, mas e os ônus? Detém o passo no jogo da infantilidade ou da curiosidade em torno da vida alheia, das suas grandezas e misérias. Tens compromissos muito graves a atender. O mundo moral estertora as criaturas humanas, algumas estúrdias, outras primárias, e as nobres encontram-se no campo de aprendizagem a caminho da sepultura, que não sabem quando ocorrerá o momento. Reorganiza os teus programas mentais, a fim de que as tuas possibilidades intelectivas estejam conectadas a fontes generosas de sabedoria e de amor transcendente, que alimentam o ser espiritual que és. Rejubila-te, distrai-te quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto nenhum. A primavera simboliza a bênção da natureza, prodigalizando estesia e equilíbrio em toda parte, inclusive no aparente caos. És originado na luz do amor e avanças nesse rumo sublime. Não desperdices ocasião de espalhar claridade. E nunca deixes ninguém sair da tua companhia sem que leve alguma luminosidade, para jamais perder o caminho. O homem e a mulher inteligentes destacam-se na comunidade pela harmonia e conhecimento luminosos que distribuem à sua volta. Agradece as dádivas da tecnologia que facilita a existência e propõe novos caminhos para a evolução. Entretanto, nunca ouvides que a presença física, a contribuição direta e pessoal conseguem milagres no relacionamento das vidas que se necessitam umas das outras. Todo o Evangelho de Jesus é um ninho de beleza, de esperança, de edificação e de ternura, beneficiando o mundo. Ele afirmou: vinde comigo e eu vos farei pescadores, homens e mulheres. Recolhe a rede dos divertimentos e atira-a no oceano humano, aquela que consegue a salvação de vidas. As densas névoas de natureza vibratória que pairam sobre a sociedade atual produzem um tóxico de natureza entorpecente que a quase todos os indivíduos coloca em semitranse. Parecendo fantasmas que deambulam sem destino, as massas humanas movimentam-se atoleimadas em faixas de energia deletéria, sem a capacidade de entender o que lhes está ocorrendo. Sob um aspecto, arrastam-nas ao embalo de ruídos alucinatórios e luxúria exacerbada, ou anulam-lhes o discernimento e o bom tom, permitindo-se quaisquer arrastamentos. Entorpecidas pelas sensações grosseiras do primitivismo em que se situam, elegem condutas estranhas, distantes dos comportamentos do amor e da responsabilidade que a vida impõe inexoravelmente. Arrebanhados pela força hipnótica no qual se nutrem, vivem as situações asselvajadas para atenderem falsas necessidades orgânicas, em particular as que pertencem aos instintos primários. Mentes poderosas da erraticidade inferior infiltraram ideias torpes nas suas redes psíquicas e não possuem energias saudáveis para arrebentar as amarras magnéticas nas quais intertoram. Esse estágio que caracteriza a atualidade social é o fruto
espúrio de comportamentos materialistas apresentados por doutrinas cínicas e existencialistas que reduzem a vida humana ao estúpido amontoado de células montadas pelo acaso. O predomínio da natureza animal sobre a espiritual do ser tornou-o brutamonte, insensível às manifestações do amor e da solidariedade. O individualismo egoísta, ao fracassar, empurrou as comunidades para o coletivismo das modas e hábitos viciosos que desgovernam a terra. Problemas que o amor soluciona com facilidade ficaram ao abandono e agigantaram-se em razão da preferência do gozo pessoal em detrimento de outros valores éticos, que são a segurança emocional para a existência terrena. Esse transe é pestífero porque vitaliza miasmas psíquicos que se transformam em vírus e bactérias agressivos que infestam os organismos em desarmonia. Surgem doenças repentinamente e distúrbios individuais de etiologia desconhecida dizimam esses incautos. O pensamento é o dínamo gerador de forças, por ser a casa mental, a emissora de ondas que se transformam em ideais e se condensam em fenômenos materiais. A cada momento, novas propostas de prazer, recreações variadas, inconsequentes, arrebatam as multidões desestruturadas. Há um vazio existencial que o gozo material não preenche, porque é de breve duração. Cada dia mais se avoluma a degradação moral e dos sentimentos que adquire cidadania, embriagando os viandantes incautos da organização material. Quando a situação se tornou desesperadora entre os seres humanos, em cada fase, os céus ensejaram a oportunidade para que antigos mártires, missionários do bem e da caridade, renascessem no mundo para o despertamento dos anestesiados nas ilusões infelizes. Esses espíritos oferecem-se para arrancar do transe nefasto os irmãos que não têm sabido resistir às atrações do mal. Nesses períodos, a angústia domina as emoções e o sofrimento se oculta em sorrisos de embriaguez e de paixões imediatistas que consomem as massas. A angústia, de alguma forma, é necessária no processo da evolução. A lagarta que ambiciona voar em forma de borboleta leve retorce-se no casulo, experimenta mudanças totais e consegue sair do solo para planar nas correntes aéreas. Assim também o espírito vê-se constrangido ao camartelo das injunções, às vezes penosas, para ascender no rumo da grande luz. És membro dessa grei sublime, capacitada para o soerguimento moral da humanidade. Alguns que estão participando do movimento revolucionário permanecem na espiritualidade, a fim de sustentarem os que se sacrificam no corpo que lhes é imposto e tenham assistência especial até a etapa final do compromisso. Para que bem atendam a essa específica tarefa de despertamento para a iluminação, serás convidado aos desafios das sombras e ciladas do mal, permanecendo timoratos e fiéis no dever aparentemente vencido. Trata-se de uma verdadeira guerra de ideias que se tornaram vidas, ora necessitadas de socorro e vitalização. Não aguardes compreensão generalizada, nem apoio emocional. As vítimas do transe não estão dispostas à reabilitação, ao reencontro com a lucidez. E outros que também são sustentados pelo sopro nefasto, tecerão armas contra ti, infligindo-te dores e punições perversas para que te desanimes. Formarão grupos bem organizados para o combate e se multiplicarão, surpreendendo pelas armas de que se utilizarão para destruir-te, para silenciar-te. Mantém-te atento e não revides, caindo na sorte das armadilhas que sabem preparar. Permanece fiel ao compromisso com Jesus, que enfrentou situação equivalente, sempre perseguido, porém amoroso sem cessar. Não te surpreendas ante as pequenas vitórias que apresentarão, recordando-te de que a batalha final é a que decide o conflito. Essa luta final não foi a crucificação do Mestre, mas a sua ressurreição, que demonstrou a vitória da verdade.
Nada consiga abater o teu ânimo, nem cedas à dúvida, que é uma nuvem dificultando a claridade do raciocínio. Luta contra as tuas fracas forças e não te deixes abater, não te entregues. O Evangelho é canção de alegria inefável e a ti está confiado. Vive-o em toda a sua magnitude e não concedas espaço ao temor ou à entrega do amolentamento, que logo mais desaparecerá no fragor da batalha redentora, se permaneceres irretocável no teu dever. A oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. Sempre e em qualquer circunstância, a oração é tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. Recorre à oração, energia poderosa, restabelece o ânimo do orante enquanto este procura sintonizar emocionalmente com as fontes geradoras da vida. Vínculo de segurança para a preservação da lucidez mental nos objetivos elevados, faculta harmonia e júbilo no percurso existencial. A oração deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial, na condição de tesouro, com possibilidades incomuns para o serviço da edificação interior. Por equívoco de alguns teólogos e crentes desprevenidos, a oração é apenas conhecido como uma reserva de forças para momentos especiais. Como consequência, se lhe recorre ao auxílio somente quando as circunstâncias parecem conspirar contra os anseios de bem-estar e outras ambições humanas. Nesses casos, esperam-se ocorrências milagrosas, como se o ato de orar merecesse resposta imediata da divindade, atendendo às súplicas de urgência. Transformada em obrigação a que o indivíduo se vê forçado, é utilizada apenas em condições especiais, principalmente de desespero e angústia, forçando-se a anuência a todos os problemas que são apresentados. Apegando-se a palavras sonoras ou poéticas, repetem-nas de memória, sem conexão com o alvo a que se deve atingir. Normalmente, o resultado desse improviso é frustrante, desanimador. A existência física impõe compromissos e deveres que devem ser considerados e vivenciados, a fim de que ela transcorra de maneira aprazível. Nesse item estão as tarefas espirituais, que requerem oportunidade para serem exercidas com indispensável espírito de abnegação e luta na busca de autoiluminação. Normalmente, as obrigações com o corpo exigem quase todo o tempo disponível nas ações de cuidados, esforços de toda a ordem para atender os programas estabelecidos ou simplesmente os excessos de repouso na ociosidade. Quando algo sucede inesperado ou alguma necessidade se apresenta com urgência, é que se pensa na realidade do ser, nem sempre com a consideração que merece. É natural que os resultados não sejam satisfatórios ou inexistentes com as faixas superiores do bem. Oração não deve ser um hábito de petitórios inconsequentes, mas um programa de convívio mental e emocional de ideias felizes. O comportamento saudável é requisito primordial para a vigência oracional no íntimo do ser humano. Quando Jesus enunciou que tudo quanto pedirmos ao Pai, orando, Ele nos concederá, deixa-nos clara a ideia de que fôssemos filhos devotados e merecedores das mercês desejadas. Portanto, difere de se ter uma conduta alienada e repentinamente buscar-se respostas benéficas para soluções injustificáveis. Ora, portanto, sempre e sem cessar, seguro de que o intercâmbio oracional é da terra para o céu, a fim de que se dê a correspondente vibração de amor provinda do céu à terra. A oração, no entanto, não se reduz apenas a palavras, iniciando-se no pensamento enriquecido de amor e de esperança, que busca o apoio e o conforto, a diretriz e a segurança provinda das regiões sublimes da espiritualidade. O eminente escritor e filósofo russo Leon Tolstói, em uma narração muito significativa, encerra o diálogo entre um sacerdote e um camponês, afirmando: arar é orar. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Como se não existíssemos.
Quando ansiosos, vivemos num tempo que não existe. Viver num tempo que não existe, na nostalgia de um passado que já foi, ou na agonia de um futuro que ainda não é como se não existíssemos. Isso mesmo. Quando em estado de ansiedade, psiquicamente, estamos não existindo. Imaginemos o centro de uma grande cidade. Carros, pessoas nas ruas, nos prédios e estabelecimentos. Então, vamos percebendo que algumas delas desaparecem, assim, do nada. Somem, deixam de estar ali onde estavam. Parece uma cena de filme ou série de ficção, mas é quase uma realidade quando pensamos em termos emocionais e psicológicos. Se não estamos ali presentes, naquele instante, realizando aquela tarefa com foco e disposição, é como se naquele instante não existíssemos. Onde estaríamos? Falamos que a cabeça está em outro lugar. Que lugar seria esse? Um lugar que não existe, que nossa ansiedade inventa por diversas razões. Se estamos tomando nosso café da manhã, mas não estamos saboreando o que ingerimos, nem prestamos atenção nas pessoas que estão ao nosso lado, é como se nesse momento nos tornássemos invisíveis. Não estamos ali. Pode parecer absurdo, drástico, mas quem sabe assim entendamos o quão grave é não viver o agora, não estar com as energias aplicadas em tudo o que fazemos e viver bem cada momento, extraindo tudo o que ele possa nos dar. Isso vale para momentos bons e ruins, pois ambos são nossos professores. Se estamos no trânsito ouvindo essa mensagem, ou em casa, mas nossa mente está nas questões que deveremos resolver logo mais, no problema de saúde que poderá vir a ocorrer, no medo de algo que está para chegar, estamos invisíveis. Invisíveis para nós mesmos, vivendo num tempo que não é nosso nem de ninguém. Jesus, em sua sabedoria, percebia essa nossa tendência de viver em outro tempo. Por isso prescreveu: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O mestre não condena o planejamento, nem o sonho, mas a inquietação. Quando pensarmos no ontem ou no amanhã, nos inquietando, aí estará a ansiedade, aí estará o mal. Como podemos constatar, desde recuados tempos, tínhamos esse costume. Por isso, o mestre precisou nos alertar. Calma, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Em outras palavras, estava dizendo: quando for amanhã, vocês cuidarão do amanhã, que será o novo hoje. Basta a cada dia o seu mal. Temos tantas questões a resolver, tantas inquietações, desassossegos a serem resolvidos no tempo presente. Então, por que estamos trazendo esses tormentos antecipados para nossas vidas? Cuidemos de nossa ansiedade. Suas consequências têm levado nossa paz e saúde. Busquemos ajuda. Busquemos recursos para administrar nossas emoções. Tenhamos fé. Sejamos confiantes. O mesmo mestre que falou da inquietação pelo dia de amanhã também nos deu uma linda mensagem de tranquilidade, falando dos lírios do campo e das aves do céu. O Pai os sustenta como sustenta todos nós. Por que então andarmos ansiosos? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, intermediário junto ao Pai, caminho, verdade e vida. Caminho que estamos buscando, Senhor, com muitas dificuldades devido ao nosso atraso moral. Mas nos empenhamos a cada dia em seguir-te os passos, buscando no seu Evangelho o nosso refúgio, o nosso amparo divino, o tratado de moral universal. Que seu Evangelho chegue a cada coração, Senhor, necessitado de auxílio imediato, porque só tu pode nos dar a paz que tanto almejamos.
Em seu nome, Senhor, dessa pleia de espíritos superiores que nos assistem, agradecemos-te mais uma oportunidade de trabalho no bem e pedimos que abençoe todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Eu te agradeço, Pedrosa, por mais uma vez permitir a minha participação no nosso programa e, como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades com as bênçãos de Jesus. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos